Todos acharam? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Nós vamos ler, nós temos o costume de ler ali um pouco mais para frente. Então hoje nós vamos ler o texto completo para podermos meditar nessa palavra hoje, que o Senhor dê aos nossos corações. 1 Coríntios 11, versículo 17 em diante, a palavra do Senhor nos diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em partes eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direis? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque, daqui em diante sempre que a gente lê, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e o disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Porquanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo dos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vós não os ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Podemos assentar na presença do Senhor. Aleluia. A nossa vida, ela é construída de memórias. A nossa história é o que molda quem somos hoje. Sem as memórias do nosso passado, nós não teríamos a experiência que temos hoje. Sem as memórias, nós não teríamos o casamento, a família, quem sabe até o emprego que temos hoje. Ainda essa semana eu conversava com a minha esposa que este ano Deus fez uma virada na nossa vida, mudou totalmente a nossa vida. Os meus 2 filhos se casaram esse ano, saíram de casa, um em janeiro, o outro em julho. Agora ficamos só com a mais novinha, que vai demorar bastante para casar também. Deus mudou o meu trabalho, eu trabalhava à noite, Deus fez uma reviravolta no meu trabalho, me colocou para trabalhar de dia, e muitas outras coisas. Foi um ano que Deus mudou a nossa vida completamente, mas trazendo à memória histórias. Eu ainda comentava com ela a respeito dos meus filhos, falava: eu glorifico a Deus, porque eles tiveram um exemplo dentro de casa. Hoje, eles casados, tendo a família deles, eles trazem à memória, muitas vezes, o que eles viram dentro de casa. Eles trazem à memória aquilo que eles experimentaram, vivenciaram dentro do nosso lar hoje, para resolver as dificuldades dentro do seu lar. E essa é a importância da memória, porque muitas vezes acabamos esquecendo as memórias e deixamos de viver aquilo que deveríamos viver. O que o apóstolo Paulo está querendo ensinar a esta igreja nesse texto é a importância
memória. Nós estamos aqui nesta noite prestes a cercar a mesa do Senhor e participar dessa mesa gloriosa. Mas como já foi falado aqui pelo pastor Ronaldo nesta noite, é um ato memorial. Nós estamos aqui trazendo à memória o sacrifício do Senhor Jesus Cristo naquela cruz, para que nós estivéssemos aqui nesta noite. E se nós não tivermos a memória do que foi realizado no momento em que participamos da ceia do Senhor, nada mais vai ser além de um ritual rotineiro da igreja, porque nós acabamos esquecendo da memória. E quando perdemos o sentido da memória, aquilo que devia ser algo, um alimento espiritual para as nossas vidas, algo que trouxesse vida para dentro da igreja, acaba se tornando apenas um ritual rotineiro. E é o que estava acontecendo naquela igreja. É o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Aquela igreja havia esquecido o porquê eles deviam realizar aquele ato. Aquela igreja havia esquecido a essência do ato cerimonial da ceia do Senhor. E Paulo quer trazer à memória deles a importância de lembrarmos, a importância de participarmos nesta noite desta mesa, a importância de cercarmos esta mesa que o Senhor coloca hoje, para que participemos com a nossa consciência e o entendimento daquilo que foi realizado na cruz. O culto está tão gostoso, o ambiente está tão maravilhoso. Aleluia. Eu estava aqui segurando, falei, Jesus, eu estou gritando tanto aqui, dando tanto glória, e daqui a pouco a voz acaba e eu não tenho voz nem para pregar. Mas Deus vai dar graça. E é isso que Paulo quer lembrar daquela igreja. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela tem o propósito de corrigir alguns erros que estavam acontecendo no meio daquela igreja. Ele foi informado que alguns problemas vinham acontecendo. E Paulo, como fundou aquela igreja, ali em Atos capítulo 18, nós vamos ver o momento em que Paulo chega àquela cidade, ele funda a igreja ali, e a Bíblia vai nos dizer que ele permanece ali durante 1 ano e 6 meses, pregando o Evangelho, ensinando no que eles deveriam crer, direcionando aquela igreja. A palavra vai dizer que ele estava ali com Áquila e Priscila, o auxiliando na pregação do Evangelho, ensinando aquela igreja. Porém, passado 1 ano e meio, é necessário que Paulo continue as suas viagens missionárias. Ele estava na sua 2ª viagem missionária quando ele fundou a igreja em Corinto. Porém, havia muitos lugares ainda para ser alcançado. E Paulo continua as suas viagens. Porém, a palavra do Senhor vai nos dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, que Paulo foi avisado por alguns da família de Cloé, que alguns problemas estavam acontecendo naquela igreja. E eu acho maravilhoso, aqui eu quero abrir um parênteses, antes de entrarmos no texto, que Paulo não tem problema de citar o nome de quem falou das dificuldades da igreja. Paulo não tem problema de falar, olha, foi lá da casa de Cloé. A família de Cloé, eu fui informado por eles que está havendo alguns problemas aí no meio da igreja. Porque quando a verdade chega, nós não temos problemas de colocar o nosso nome. Nós não temos dificuldades de falar quando é verdade. Porém, aqui fica um alerta para a igreja do Senhor. Se alguém chegar para você, olha, eu tenho algo para te dizer, porém não fala que fui eu que te contei. Repreende, porque é mentira. É a armadilha do diabo para te derrubar, para trazer divisão no meio da igreja. Porque aquele que fala a verdade se levanta. Aquele que fala a verdade exorta com amor. Aquele que fala a verdade não se esconde. É, Deus. E Paulo não esconde quem trouxe essa informação para ele. Porque com certeza eles não estavam preocupados em trazer divisão. Porque a igreja já estava dividida. Eles estavam preocupados era com a restauração daquela igreja. E quando nós estamos preocupados com a unidade da igreja, quando nós
nós estamos preocupados com a restauração, o cuidado do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja santa, comprada e lavada pelo sangue de Jesus, nós não nos preocupamos do que vão falar do nosso nome, nós não nos preocupamos se vão se levantar contra nós, porque nós falamos a verdade, porque nós falamos com amor, porque nós exaltamos para que o nome do Senhor seja glorificado, aleluia. E Paulo é informado que aquela igreja estava enfrentando alguns problemas. Como nós bem conhecemos, a igreja de Corinto era uma igreja onde o poder de Deus se manifestava. Era uma igreja onde todos os dons eram vistos ali. Durante o culto podia se ver profecia. Durante o culto podia se ouvir língua estranha. Podia se ouvir cânticos espirituais. Podia se ver revelação. Tinha palavra de ensino. Todos os dons se manifestavam no meio da igreja de Corinto. Porém, Paulo é informado que aquela igreja estava enfrentando alguns problemas. Aleluia, Pai. Aquela igreja estava enfrentando um problema de divisão e partidarismo. Alguns diziam, olha, eu sou de Paulo. Outros diziam, não, eu sou de Apolo, porque a teologia de Apolo é a melhor teologia. Não. Vocês estão enganados, é que vocês não conhecem a teologia de Pedro. Eu sou de Pedro. Alguns mais espirituais ainda diziam, não, eu não sou de nenhum desses homens. Eu sou de Jesus Cristo. E havia muita divisão no meio da igreja, quando na verdade deve haver a unidade. E aquela divisão estava trazendo mal à igreja. Aquela igreja estava enfrentando problemas com relações sexuais ilícitas. O apóstolo Paulo vai repreender ali um homem que estava tendo relações com a mulher do seu pai, a sua madrasta. E ele ainda estava congregando com a igreja. A igreja estava aceitando ele em comunhão, vivendo daquela forma. Alguém pode dizer, não, mas é amor, irmão, porque nós acolhemos. Amor que esconde pecado não é amor. Quem ama revela, quem ama exorta, quem ama corrige. E Paulo ama aquela igreja. Paulo tem um amor excepcional por aquela igreja e ele está preocupado com os problemas. Havia problemas entre a alimentação. Porque muitos que ali vendiam os alimentos, cada carne que era vendida era sacrificada aos deuses. E muitos tinham um entendimento que aquela carne não traria problema nenhum para eles. E eles comiam daquela carne. Já tinha um irmãozinho lá mais simples que tinha medo. O irmãozinho pensava, não, se eu comer dessa carne, ela foi sacrificada aos deuses, ela vai me fazer mal. E aquele irmão que tinha mais entendimento, não se compadecia do irmão que era mais fraco na fé, e obrigava ele a comer daquela carne. E muitas vezes o irmão fraquejava, sentia culpa, por causa de alguém que o obriga a participar de algo que não tinha entendimento. Aquela igreja enfrentava problemas enormes quanto a isso. Aquela igreja enfrentava problemas também quanto à ordem do culto. Paulo vai dizer que alguém está pregando, alguém se levanta falando em língua estranha e atrapalha o andamento do culto. E alguém começa a falar mais alto que o pregador, alguém já quer falar mais alto que o outro se levanta. E a palavra não é pregada e o culto vira uma bagunça. Paulo está preocupado com isso. Paulo também fica sabendo ali da utilização dos dons. Paulo até fala que eu falo mais língua estranha do que vocês, mas eu prefiro falar 5 palavras que vocês venham entender do que 10 mil que vocês não entendam. Você quer ver ficar doido, irmão? Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu amo falar em língua estranha. Quando Deus manifesta o poder, eu dou lugar mesmo. Mas a hora de ministrar a palavra é a palavra. De nada adianta eu pegar esse microfone e falar 20 minutos de língua estranha aqui. Vocês não vão entender nada, não vão ser edificados, porque o que edifica é a palavra do Senhor. O que transforma é a palavra, o que liberta é a palavra. E a palavra que está sendo ministrada nesta noite, neste lugar. Aleluia.
E Paulo está preocupado também porque havia um problema quanto às mentiras das filosofias que não acreditavam na ressurreição de Cristo. Muitos estavam sendo influenciados por essa filosofia, e Paulo vai dizer: se vocês não acreditam que Jesus ressuscitou, então a nossa esperança é vã, nós não temos esperança. Mas ele quer que eles creiam que Jesus Cristo ressuscitou e que ele em breve voltará para buscar a sua igreja. Mas existe um problema que é essencial naquela igreja, que é o problema da administração da ceia do Senhor. É uma das ordenanças do nosso Senhor, e Paulo identifica este problema no meio daquela igreja. É um dos dois sacramentos que o Senhor deixou à sua igreja, o batismo e a Santa Ceia. Ele ordenou à sua igreja que realizasse isso em memória dele, como já foi falado aqui nesta noite. Porém, Paulo percebe que aquilo que deveria ser uma festa de celebração da vida estava gerando morte. Aquela mesa que deveria ser uma mesa da graça está se tornando na mesa da condenação. E aqui eu coloco um tema nessa mensagem nessa noite. Quando a mesa da graça se transforma em mesa de condenação. E quando isso acontece? Quando não discernimos o corpo de Cristo. Quando não entendemos o porquê participamos dessa mesa. Quando não entendemos os princípios, os propósitos, aquilo que deve estar vivo em nossa memória, quando participamos dessa mesa nesta noite, do corpo e do sangue de Cristo. Mas antes de entrarmos no texto, mais uma vez eu quero aqui pedir licença para trazer uma explicação aos amados irmãos, que eu tenho visto por muitos lugares onde eu passo, muitas pessoas ainda têm dúvida. Meu irmão, mas e o pão que sobra da Santa Ceia? Sempre eu me pergunto por onde eu passo. Lá na minha cidade, interior do Paraná, Telemaco-Borba, o irmão conhece, cadê o irmão? O irmão está aqui, o irmão conhece Telemaco-Borba. Lá na minha cidade tem algumas igrejas que terminam a ceia, eles escondem o pão, eles esperam o outro dia, vão lá, cavam um buraco e enterram o pão, porque eles acreditam que aquilo se transformou no corpo de Cristo, então tem que ser enterrado, aquilo se tornou santo. E o que significa o pão? Será que realmente é o corpo de Cristo? Será que realmente o cálice é o sangue? E muitas pessoas, muitas vezes, me perguntam quanto a isso. Eu quero falar aqui a respeito de 3 visões principais a respeito dos elementos da ceia do Senhor. A primeira visão que muitos confundem é a visão católica, é a visão da transubstanciação. O nome é difícil, mas eu já explico. A visão da transubstanciação, ela acredita que o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo, literalmente. Tanto é que quando eu era pequeno, quando eu era criança ainda, eu estava afastado dos caminhos do Senhor, um dia um amigo meu me convidou para ir na igreja católica com ele. E eu fui na igreja católica com ele, e no momento o padre estava dando lá a Eucaristia, que eles falam lá, e a hóstia, né? E daí eu vi que quando eles iam pegar, ele falava o corpo de Cristo. Porque eles acreditam que realmente é o corpo de Cristo. E algum tempo atrás eu fui participar da ceia do Senhor numa das nossas igrejas, e o irmão servindo a Santa Ceia chegou para mim com a bandeja do pão e o corpo de Cristo. Eu falei, meu Deus do céu, esse irmão veio da igreja católica. Irmãos que vieram e ainda não tiveram entendimento, que essa é uma visão errada, que é uma visão católica. O pão e o sangue não se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Nós também temos uma segunda visão, chamada de consubstanciação. Essa visão foi defendida por Martinho Lutero, que ele acreditava que o pão e o cálice não se transformavam no corpo e no sangue, mas que eles continham o corpo e o sangue de Cristo espiritualmente, que a presença do corpo estava ali,
Mas a visão que nós temos não é nem a transubstanciação, não é nem a consubstanciação, mas como o pastor frisou bem aqui nesta noite, existe uma terceira visão defendida por Zwinglio, que é chamada de memorial, onde nós estamos aqui trazendo a memória, nós estamos recordando a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E o que tem poder aqui não é o pão, não é o cálice, mas é a união da igreja com um propósito de lembrar e olhar para a cruz, onde Jesus foi crucificado, aleluia, mas que ao terceiro dia ressuscitou para que nós fôssemos livres do pecado. Então hoje, se alguém perguntar para você, você já sabe responder: ah, irmão, mas é o corpo literal? Não, é apenas o pão. Não deixa de ser o pão, não deixa de ser o cálice, mas o mais importante é trazermos à memória o sacrifício de Jesus. Agora, entendido isso, eu quero voltar ao texto. E Paulo identifica esse problema na igreja. E o texto que nós lemos aqui, nós podemos dividir ele em três partes. Do versículo 17 ao versículo 22, Paulo vai descrever o problema que estava acontecendo. Muitos irmãos estavam vindo, irmãos que não comiam em casa e chegavam primeiro que os outros e comiam a ceia, e não era a ceia do Senhor, enquanto os outros não comiam, estavam morrendo de fome. Daqui a pouco você vai entender o porquê disso. Eu já vou trazer o contexto histórico de como era a ceia naquele período. E do versículo 23 ao 26, ele vai trazer a resposta do problema. Qual é a resposta? O Evangelho. A mensagem de Jesus Cristo, quando ele diz: porque eu recebi do Senhor, aleluia. Porque o Evangelho, ele nos mostra, ele nos revela a forma em que estamos vivendo. Que não estamos vivendo em conformidade com aquilo que muitas vezes dizemos acreditar. E aquela igreja não estava vivendo da forma que eles diziam acreditar. No versículo 27 ao 34, agora ele vai mostrar as consequências dos erros, que era a morte. E ele vai trazer a aplicação do Evangelho na vida deles, que é arrependimento. Ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Olhe para si e veja se você já discerniu o que é o corpo de Cristo. Olhe para você e veja se você já entendeu o significado da ceia do Senhor. Não é apenas um lugar para virmos e matar a nossa fome, encher a barriga. Não é um lugar apenas para nos encontrarmos como um clube social, mas é um lugar para trazer a memória que um dia Jesus entregou a sua vida para que nós fôssemos salvos e nos tornássemos um com Cristo. Aleluia. Paulo traz o Evangelho, porque o Evangelho tem poder de transformar. O Evangelho tem poder de destruir as mentiras do diabo. O Evangelho tem poder de separar, de restaurar aquilo que está separado. O Evangelho tem poder de levantar aquele que está caído. O Evangelho tem poder de trazer vida àquele que está morto. E Paulo prega o Evangelho para aquela igreja novamente. O Evangelho aponta que nós devemos viver segundo a obra do Senhor Jesus Cristo realizada em nossas vidas. Porque não somos mais escravos deste mundo. Não vivemos mais segundo o costume desse mundo. Até na escola dominical de domingo passado, que eu estive ministrando aqui, nós falamos sobre isso. Sobre esta cultura do mundo que tem entrado dentro da igreja e tem mudado a mentalidade de muitos. Porque o diabo, ele não vem de uma forma tão escandalosa, de chifre e de tridente na mão, porque se você vê o diabo dessa forma, você vai repreender. Mas ele vem disfarçado, com mentiras que muitas vezes vão sendo implantadas na mente, e nós vamos vivendo essas mentiras como se fossem verdades, e elas começam a nos desvirtuar do caminho, a nos tirar a memória verdadeira da obra de Jesus Cristo. O propósito de estarmos aqui reunidos nesta noite, não apenas como amigos, não apenas como conhecidos, mas como irmãos, como família, como um só corpo em Jesus Cristo, aleluia. E eu acho maravilhoso que em Romanos capítulo 1, versículo
Evangelho, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não é apenas palavras de um homem. O Evangelho não é apenas uma história que te contaram de um homem bonzinho que foi e morreu numa cruz. Não! O Evangelho é poder de Deus, irmão. O Evangelho ele nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do amor, do reino da luz de Jesus Cristo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. O apóstolo Paulo vai falar, porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e a remissão dos nossos pecados. Mudança de reino exige mudança de padrão de vida. Eu não posso viver lá nos Estados Unidos da mesma forma que eu vivo aqui. Lá eles têm uma outra cultura, outras leis que regem aquele lugar. E nós fomos tirados do reino das trevas e trazidos para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor. E nesse reino nós já não vivemos mais segundo o reino das trevas. Nesse reino nós já não vivemos mais segundo o poder que eu tenho. Nesse reino eu já não sou mais orgulhoso. Nesse reino eu já não sou mais arrogante. Nesse reino eu já não sou mais o primeiro. Nesse reino eu já não sou mais o maior. Mas nesse reino nós somos um em Cristo. Aleluia. Oh meu Deus. Como eu queria que a igreja entendesse essa verdade. Ah, como eu queria que a igreja entendesse o que é ser um. O apóstolo Paulo vai falando muito a respeito disso, que nós somos um corpo em Cristo. E quando você sente dor lá no pé, os teus olhos choram. Quando você sente dor no pé e os olhos choram, é a mão que enxuga. É impossível você machucar, perder o seu pé e dizer, não tem importância, o meu pé não tinha tanto valor. Então como que nós podemos perder um irmão que faz parte do nosso corpo e não dar importância? Como que nós podemos dar alguém que nós dizemos fazer parte do mesmo corpo, sofrendo, morrendo de fome e não se importar? Nós somos um corpo em Cristo. Glória a Deus. Essa é a verdade do Evangelho. Nós estamos aqui nesta noite para celebrar a obra que Jesus realizou na cruz. E através daquela obra, Ele resgatou aqueles que estavam perdidos, que estavam condenados ao inferno. E disse, agora vocês não são mais condenados, vocês não são perdidos, agora vocês são filhos. Nós somos agora uma família. Efésios capítulo 4, versículo 28, o apóstolo Paulo vai dizer a respeito dessa mudança de vida. Porque agora eu não vivo mais segundo o padrão do mundo. Eu não vivo mais os costumes que eu vivia. O Senhor me resgatou do mundo das drogas, das brigas de gangue. E hoje eu já não vivo mais dos mesmos costumes. Hoje eu já não resolvo mais na força do meu braço, na briga. Eu não resolvo mais no grito. Mas eu resolvo. Hoje eu tenho alguém que peleja por mim. Hoje eu tenho alguém que cuida de mim, que cuida da minha família. E o apóstolo Paulo falando a respeito dessa mudança de vida, lá em Efésios 4, 28, ele vai dizer, ei, aquele que furtava, não furte mais. Antes agora ele trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que tem necessidade. Essa é a verdadeira mudança de vida. Alguém que roubava, alguém que matava, mas que agora tem amor pelas almas. Alguém que tinha acesso à boca de fumo para comprar drogas, mas que agora vai pregar para o traficante, ele vai pregar para os viciados. Oh, meu irmão.
irmãos, se nós entendêssemos isso, meu Deus. Se nós entendêssemos o poder dessa mensagem, essa mensagem que alcançou as nossas vidas, nós não vamos participar desta mesa porque somos melhores do que aqueles que estão lá fora perdidos, não. Nós vamos participar porque a graça do Senhor nos alcançou, aleluia. E essa é a maravilha do Evangelho. O que é o Evangelho? Tem uma frase de um grande teólogo que diz que o Evangelho nada mais é do que um mendigo contando para o outro onde ir encontrar pão. Eu estava morrendo de fome e eu achei uma mesa que sacia a minha fome. E agora eu quero que aqueles que estão lá com fome também venham participar dessa mesa. Eu quero que eles conheçam essa verdade. Eu quero que eles estejam aqui comigo. E esse é o amor de Jesus que se manifesta através das nossas vidas. E o que estava faltando na igreja de Corinto é exatamente amor. Lá em 1 Coríntios capítulo 13 nós vamos ver o apóstolo Paulo falando a respeito do amor. Porque de nada adianta eu falar a língua dos anjos e dos homens, de nada adianta eu ter todos os dons, de nada adianta eu dar o meu corpo para ser queimado, fazer todas as coisas, se eu não tiver amor. O amor é a essência principal da igreja de Cristo. Foi o amor que levou Jesus até aquela cruz. Foi o amor que nos resgatou. E é o amor que nos move. É o amor que nos leva a pregar o Evangelho àqueles que estão perdidos. Aleluia. Mas quando nós olhamos para o contexto daquela igreja, o que nós vamos ver que estava acontecendo ali? Estava acontecendo egoísmo, divisão, hipocrisia. Muitas pessoas não estavam se preocupando com os irmãos. E aqui eu quero trazer o contexto histórico rapidamente para você entender. A ceia que era realizada na igreja primitiva não é como a ceia que nós realizamos hoje, um pedacinho de pão, um cálicezinho. Era um almoço, uma mesa farta. A igreja se reunia, em Atos dos Apóstolos vai dizer que a igreja perseverava no partir do pão. Então os irmãos traziam, a irmã Elaine vai trazer um pudim, que é a especialidade dela, o irmão Ronaldo vai trazer aquela feijoada maravilhosa, e nós trazíamos, mas o irmão lá é pobre, o irmão não tem nada para trazer. Vem também, ele é igreja, ele é corpo, ele vai participar com nós. E era chamado da festa ágape, a festa do amor. A palavra ágape no grego significa amor, e era a festa do amor. E eles participavam daquela refeição, e naquele momento eles lembravam do sacrifício de Cristo. Naquele momento eles celebravam a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E esse é o contexto da ceia naquele tempo. Por isso que nós vamos ver ali o que está acontecendo. Muitos traziam a sua comida. Muitos traziam pessoas que tinham dinheiro. Pessoas que tinham poder aquisitivo. E já olhavam para aqueles irmãos que eram mais pobres e necessitados. E eles se reuniam com a sua família e falavam: olha, eu trouxe uma panela boa aqui, eu trouxe uma comida boa, vamos se reunir aqui, vamos comer antes que chegue aqueles mortos de fome, e vamos comer e depois eles que se virem. Não trouxeram nada. Esse é o contexto para você entender o que estava acontecendo no meio da igreja. Quando nós olhamos para o texto, ele tem duas aplicações. A aplicação literal, aquilo que realmente estava acontecendo, e a aplicação espiritual. Quando fala ali que muitos estavam doentes, estavam morrendo, a aplicação literal é essa, que muitos morriam de fome. Muitas pessoas estavam ficando doentes porque não tinham com que se alimentar. Muitas pessoas, por causa de serem cristãos, perderam seus empregos, perderam suas casas, não tinham mais como se sustentar. A única esperança era a igreja. Eu vou lá no partir do pão, lá eu vou levar a minha família, nós vamos comer. Mas quando eles chegavam na igreja, o que eles recebiam? Desprezo. Quando eles chegavam em volta da mesa, esperando um alimento, eles
Dessa forma, muitas vezes nós temos agido aqui na igreja. Muitas vezes nós temos olhado para os irmãos e dito: olha, eu conheço fulano ali, ele tem um carro bom, é um irmão bem crente, é uma pessoa abençoada, venha irmão, venha participar do culto com nós. Mas de repente, chega um traficante, chega um travesti nessa porta e nós olhamos de cara feia. Eu nunca me esqueço disso. Um dia eu estava ali na igreja do Cedro, posso falar porque é a minha igreja, e nós estávamos num culto maravilhoso, e eu lá de cima do púlpito, quando eu olhei, eu vi um homem de mais ou menos 2 metros de altura, moreno, forte, vestido de mulher, no salto alto. Ele entrou e sentou, e alguns irmãos que estavam ao lado se afastaram e olharam, e muitas pessoas ficavam olhando para ele, já não olhavam mais nem para o culto que estava acontecendo. E eu lá de cima aflito, falei: meu Deus do céu, que situação constrangedora, e pessoas olhando e virando as costas. Daqui a pouco ele levantou e foi embora, porque ele veio com fome, mas não tinha comida na mesa para ele. Ele chegou com fome e todos já tinham se alimentado. E o que estava acontecendo naquela igreja era um teatro. As pessoas estavam se reunindo em nome do sacrifício de Jesus, mas haviam esquecido do princípio essencial da ceia do Senhor, que é o amor pelos perdidos. Jesus não morreu apenas por mim, Jesus não morreu pela minha família, Jesus não morreu apenas por aquele meu vizinho que usa terno e tem um carro importado, mas Jesus morreu por aquele traficante. Jesus morreu por aquele viciado que muitas vezes nós encontramos na rua e nós passamos do outro lado. Jesus morreu por aquele travesti que está lá na esquina agora, que muitas vezes nós disfarçamos para que os nossos filhos não vejam, porque temos vergonha. Mas Jesus morreu por eles, e a mesa de Jesus tem lugar para eles. A mesa da ceia tem lugar para essas pessoas. Hoje ainda eu escutava um louvor ali em casa tarde, e eu falei para minha esposa: meu Deus, eu amo esse louvor, ele é lindo. Eu não me recordo o nome da cantora, mas ela falava: a minha mesa cura, a minha mesa ela tem vinho, a minha mesa ela tem pão, a minha mesa ela tem provisão, e ela tem um lugar para você. A mesa do Senhor ela não é exclusivista. A mesa do Senhor tem lugar para o viciado, a mesa do Senhor tem lugar para o perdido, a mesa do Senhor tem lugar para aqueles que Ele comprou com o seu sangue. Aleluia. A mesa da graça não pode se tornar a mesa de condenação. A mesa da graça ela mostra que nós somos necessitados, porque quando nós cercamos esta mesa aqui nesta noite, aqui não existe rico, não existe pobre, não existe maior ou menor, não existe grande ou pequeno, mas todos são salvos pela graça do Senhor Jesus. Essa é a maravilha do Evangelho. Essa é a glória do Evangelho de Jesus Cristo. Que Ele não faz acepção de pessoas. Ele olhou um dia para um viciado, um podre que estava no fundo de uma cela, magro, esquelético de tanto usar drogas. E Ele falou: eu tenho um projeto na tua vida. Eita Deus! A sociedade diz que não tem jeito, mas eu tenho sim. E hoje eu estou aqui para falar que Ele ama o perdido. Ele restaura vidas, aleluia.
Mas ele quer mostrar a autoridade do Evangelho para eles. E ele diz assim no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ei, o que eu estou te falando, o apóstolo Paulo está dizendo, eu não recebi do Pedro. O que eu estou te falando, eu não recebi do Marco. O que eu estou te falando não é invenção da minha cabeça, mas o que eu estou te falando, eu recebi do Senhor. Aleluia! E eu também te ensinei. Ele mostra a autoridade daquela palavra. Ele mostra a autoridade do Evangelho. E o poder dessa palavra é suficiente. O poder dessa palavra, o peso que ela tem, é suficiente para salvar o perdido. Quando nós trazemos a autoridade da palavra, que ela vem do Senhor, que essa mensagem é dele, isso significa que eu não tenho poder de acrescentar peso nessa mensagem, além do que ela exige. Eu também não tenho autoridade para suavizar ela, para que ela seja aceita por alguns, mas eu tenho que pregar a palavra como ela é. E quando eu prego a palavra como ela é, aí ela tem poder para transformar vidas, aí ela tem poder para mudar situações. Aleluia! 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo vai dizer àquela igreja: ei, a minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a fé de vocês não se apoie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porque se a nossa fé estiver apoiada na sabedoria humana, quando ela falhar, a nossa fé se acaba. Mas quando nós temos uma fé apoiada na palavra de Deus, ela é inerrante, ela não erra, ela é infalível, ela não falha, ela é o poder de Deus, ela nunca se acaba, ela é uma fonte inesgotável. Aleluia! A nossa fé, ela tem que estar baseada na palavra de Deus. E ele vai trazer à memória, além da autoridade daquela palavra, o exemplo do Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer, porque o que eu recebi do Senhor e eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, olha só o ambiente, ele está mostrando àqueles irmãos que estão vivendo a vida boa, aos irmãos que têm dinheiro de sobra, e que mesmo assim não tem coragem de repartir. Há irmãos que não estão tendo dificuldades financeiras, mas mesmo assim estão sendo mesquinhos. E ele diz: olha, o que eu ensinei para vocês? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou um pão e ele partiu e deu. Jesus não sabia que Judas ia trair ele? Judas estava na mesa? Estava. Jesus deu pão para ele? Deu. Porque a maldade do outro não pode afetar a minha maldade. A maldade das pessoas não pode afetar a obra que Jesus tem realizado na minha vida. E quando Paulo traz a memória, ele está demonstrando ali que Jesus, naquele ato, foi a maior demonstração de amor, dada diante da maior demonstração de maldade. A glória de Deus que transforma a minha e a tua vida não pode ser influenciada pela maldade do mundo. Nós não podemos olhar e dizer: olha, irmão, não, mas é que se eu for bonzinho, as pessoas vão se aproveitar de mim. Não, mas é porque se eu for muito bom, Jesus me chamou para abrir mão da minha vida, para que Ele viva em mim. Aleluia! Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Não é mais a minha vida, não é mais o meu querer, não é mais a minha vontade, mas é a vontade dEle. É a obra dEle, é para a glória dEle. Se tem algum nome que importa aqui, é o nome de Jesus. Se tem alguma vida que importa aqui,
assim, muitas vezes nós esquecemos. Nós esquecemos o porquê nos reunimos em volta dessa mesa. Nós esquecemos e muitas vezes excluímos. Muitas vezes a mesa que deve trazer a nossa lembrança, a graça de Jesus que nos alcançou, que éramos pecadores, que estávamos condenados, nos traz a um ambiente de julgamento. Eu fico olhando, mas o fulano vai participar da ceia. Quem ele pensa que é? Nós já tivemos experiências terríveis. Eu, no começo da minha conversão, eu estava no processo de libertação das drogas. Algumas vezes eu recaí, irmão. Foram 3 ou 4 vezes eu recaí nas drogas. O pastor foi um homem de Deus, pastor Edilson Moraes, da cidade de Telemaco Borba, da Igreja Brasil para Cristo, um instrumento de Deus para a salvação da minha alma. Ele ia muitas vezes lá na rua onde eu estava envergonhado, usando droga, e dizia: meu filho, ainda tem lugar para você lá. Ele ia, ele me mostrava, ele me trazia para a igreja novamente. Eu voltava com vergonha, chegava todo envergonhado, e eu me recordo de muitas vezes eu ir participar da ceia, e muitas pessoas às vezes puxavam a bandeja para mim, dizendo que eu não era digno de participar da ceia. Um ambiente que devia ser um ambiente de graça se tornava um ambiente de julgamento, de condenação. Em volta da mesa do Senhor, todos somos iguais. Eu gosto muito do episódio da vida de Mefibosete. Mefibosete, um homem aleijado, que teve as pernas destruídas, porque quando a sua alma estava fugindo, derrubou ele e as suas pernas quebraram. Mas um dia o rei se lembrou da aliança que havia feito com seu pai e disse: existe alguém ainda para quem eu possa honrar? E alguém disse: existe um aleijado. Mefibosete está lá em Lodebar, num lugar onde ninguém vai, num lugar onde não dá nada, onde não tem esperança. O rei diz: traz ele, porque a partir de hoje ele vai sentar na minha mesa, a partir de hoje ele vai estar na mesa comigo. E o que eu acho maravilhoso, eu fico imaginando essa cena, muitas vezes eu imaginei na minha cabeça, todos sentados em volta da mesa, a família de Davi, e lá vem Mefibosete. Mas quando Mefibosete senta em volta da mesa, as suas deficiências desaparecem, a sua perna fica escondida, e ali todos são iguais. Em volta dessa mesa não é diferente. Em volta dessa mesa aqui não tem melhor, não tem maior. Aqui todos somos necessitados da graça do Senhor. Em volta dessa mesa participam aqueles que reconheceram que necessitam de um Salvador e foram alcançados por este amor. Em volta da mesa do Senhor não tem espaço para julgamentos, mas só há lugar para comunhão. Quando cercamos a mesa do Senhor, somos todos necessitados do pão da vida. E este pão, ele fala de comunhão, ele fala de vida repartida, porque somos um só corpo, aleluia, em Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 17 a 19, o apóstolo Paulo vai dizer: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender como? Com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Você quer conhecer esse amor? É somente juntamente com todos os santos. O apóstolo Paulo dizendo: você quer viver a largura, a altura, a profundidade, o entendimento, esse amor que excede todo o entendimento, é juntamente com todos os santos. É quando nós nos reunimos, quando nós entendemos que nós somos um em Cristo, é que nós vivemos a plenitude
plenitude deste amor. E a minha oração nesta noite é que quando nós participamos dessa ceia, nós venhamos entender, venhamos discernir o corpo de Cristo. O corpo de Cristo está do teu lado, está na tua frente, está aqui no púlpito. Esse é o corpo de Cristo e nós devemos viver em amor, nós devemos servir como Cristo serviu. Aleluia. Se coloque em pé neste momento, que as minhas horas já foram embora. Efésios capítulo 2, versículo 13 ao 16 vai dizer assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. O apóstolo Paulo diz: examine o homem a si mesmo, e então participe, então coma. Nesta noite eu quero te convidar agora a fazer este autoexame. Nesta noite a intenção desta palavra é abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que a mesa da graça não se torne mesa de condenação, mas que nós possamos participar discernindo o corpo de Cristo, trazendo à memória os princípios deixados pelo Senhor Jesus Cristo, que na noite em que foi traído, aleluia, tomou o pão e partiu e deu. Ele partiu até com aquele que o trairia. E essa deve ser a nossa esperança, que nós possamos viver esta comunhão, que nós possamos viver este amor, que nós possamos participar desta noite da mesa do Senhor, entendendo que esta mesa tem perdão, esta mesa tem cura, esta mesa tem restauração, redenção, esta mesa tem amor, esta mesa tem lugar para aqueles que estão perdidos. E todos nós nesta noite participaremos com consciência da mesa do Senhor, que a mesa da graça ela não pode se tornar em mesa de condenação por falta de discernimento. A mesa ela nos lembra um amor sacrificial. Esse é o amor de Jesus pelas nossas vidas. Aqui tem lugar nessa mesa para todos aqueles que têm fome de Jesus, que assim como nós um dia entendemos que estávamos perdidos e precisávamos de um Salvador, assim como Ele estendeu a mão e nos resgatou, Ele também deseja nos usar para resgatar aqueles que estão perdidos. Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça neste momento. Eu já vou orar e devolver o microfone ao pastor. E eu quero que neste momento você agora faça uma análise agora, que você traga à memória agora a obra de Cristo pelas nossas vidas, o quão pecador nós éramos. Abra mão agora, irmão, de todo orgulho, de toda hipocrisia, amor. Abra mão agora de todo mal, de todo sentimento agora, e deixa Cristo quebrantar o seu coração. Que nós possamos nesta noite participar desta ceia, discernindo o corpo de Cristo, entendendo a aplicação do sacrifício de Jesus naquela cruz. Pai glorioso, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, meu Deus, e cremos que a tua palavra é poderosa para alcançar os corações. Senhor, a minha oração nesta noite, ó Pai, é que esta palavra tenha alcançado guarida nessa vida, ó Pai. E que nós possamos agora, Senhor, voltados pela tua palavra, entendendo
nós possamos expressar este amor